Olá pessoal, tudo certo? Vamos para a nossa aula de número 7. Lembrando que a gente está falando de tutela provisória, estamos na aula de processo civil, matéria importantíssima para vocês. Então vamos lá direto ao ponto já. Tutela provisória, certo? Bom, nós já falamos que conforme o artigo 294, o caput e o seu parágrafo único, e aqui a gente fala especificamente do parágrafo único, a tutela provisória de urgência, ou seja, cautelar ou antecipada, pode ser concedida de uma forma ou incidental ou antecedente. Nossa aula de hoje é sobre a tutela provisória de urgência em caráter incidental. Vocês lembram quando ela será incidental? Isso aí. Ela vai ser incidental quando for requerida junto ou após o pedido de tutela definitiva. O pedido de tutela definitiva nós fazemos, então, na nossa petição inicial, certo? Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Eu posso, então, apresentar esse meu pedido de tutela provisória incidental tanto na minha petição inicial, ou seja, junto com o meu pedido de tutela definitiva, ou posteriormente. Ilustrei aqui para vocês, então, tutela provisória incidental, que ela é cabível tanto na tutela provisória cautelar, quanto na tutela provisória antecipada, certo? Também é cabível na tutela da evidência. A tutela da evidência também será incidental e se aplica muito do que eu falar aqui. Mas isso a gente fala lá na aula de tutela incidental, de tutela da evidência, perdão. Então, vamos ao momento de concessão da tutela incidental. Vocês já sabem, então, ou no curso do processo, ou seja, após o protocolo dessa minha petição inicial, ou também no próprio bojo da minha petição inicial. Curso do processo. Vamos por aqui que o caminho é mais fácil de eu conseguir explicar para vocês inicialmente. Então essa tutela provisória incidental de urgência, né, que pode ser tanto cautelar quanto antecipada, o procedimento para as duas aqui vai ser o mesmo, tá legal? Ela pode ser requerida, então, no curso do processo. E por curso do processo, entenda-se aqui, após essa minha petição inicial. Obviamente, eu na condição de autor da ação. Então, a partir do protocolo da minha petição inicial, eu também posso fazer o meu pedido de tutela provisória incidental. Tá? Ele pode ser, então, em qualquer momento do processo, inclusive quando dá sentença, tá, pessoal? Inclusive eu posso fazer um pedido de tutela provisória na sentença, aí quando eu tiver, por exemplo, nas minhas alegações finais aí em um procedimento comum. Também é possível, tá? E também, obviamente, aí nos tribunais também é possível, em segundo grau, né, em grau recursal, também é cabível a tutela provisória incidental. Óbvio que quando surgir, então, os dois requisitos, que são probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eu posso pleitear aí uma tutela provisória incidental. Como que eu faço isso, professor? Você faz isso por meio de uma, anota aí, simples petição, tá? Simples petição. Se o seu processo já está em curso, você, na qualidade de requerente de uma tutela de urgência, seja cautelar ou seja antecipada, você irá formular, então, uma simples petição direcionando ao próprio juízo da causa, pleiteando a concessão dessa tutela provisória de urgência, fundamentando, obviamente, nos requisitos aos quais nós já mencionamos, tanto na aula de hoje quanto nas aulas passadas. E também é lógico que aqui o réu provavelmente já vai ter exercido aí o seu contraditório no processo, a não ser, é claro, que seja um processo que tramite a revelia do demandado ou do réu. Então, no curso do processo, pessoal, nessa opção aqui, nós fazemos por simples petição, tá? Simples petição, o qual eu explico aqui embaixo como fazer o pedido. Agora, se o meu pedido de tutela provisória incidental, que é em conjunto com a petição inicial, for requerido no bojo da minha petição inicial, ou seja, na própria petição inicial, onde você está endereçando ao juízo da causa, onde você está narrando os fatos, onde você está narrando o direito e os pedidos, na sua peça, no direito, você vai inserir um tópico, então, de
da tutela provisória, né, ou tutela provisória de urgência, aí é antecipada ou cautelar, e vai ali formular e trabalhar os requisitos para a concessão dessa tutela provisória. Então, na petição inicial, é na própria petição inicial, porque ali é em conjunto com a petição inicial. Na próxima aula eu vou explicar para vocês a questão da tutela antecedente, tá? Porque aí ela vai ser antes de a gente apresentar a nossa petição inicial. Perfeito? Então, podemos fazer o nosso pedido de tutela provisória incidental ou no curso do processo, por simples petição, ou na própria petição inicial, como um tópico específico. Olha só que legal. O artigo 300, parágrafo 2º, tá anotadinho aqui para vocês. Artigo 300, parágrafo 2º, ele vai trazer dizendo que é possível que a tutela provisória seja concedida, então, liminarmente ou após justificação prévia. E são esses tópicos que eu quero tratar aqui com vocês, especificamente o 300, parágrafo 2º, onde ele vai trazer que, na sua petição inicial, você, enquanto requerente, enquanto autor, pode formular um pedido de tutela provisória e esse pedido pode ser concedido liminarmente ou após justificação prévia. O pedido de tutela provisória concedido liminarmente, vocês já sabem, eu já expliquei para vocês lá na aula 1, quando eu expliquei as nomenclaturas e o que a gente tem que entender pelo termo, né, liminar. E aqui eu reitero que é um termo de caráter unicamente temporal. Ele não tem um conceito jurídico, embora seja muito comum na prática a gente falar, vou lá pedir uma liminar, vamos pedir uma liminar. Tá? Mas tecnicamente é requerer, né, pedir uma tutela provisória, porque o termo liminar só tem caráter temporal. Então, quando o artigo 300, parágrafo 2º se refere ao termo liminar, ele está dizendo aqui que o magistrado vai deferir o seu pedido de tutela provisória inaudita altera parte, né, sem a oitiva da parte contrária, certo? Então, isso que se entende pela tutela provisória deferida de uma forma liminar, a qual está lá no artigo 300, parágrafo 2º. Tá legal? Então, o processo chega para o magistrado analisa a petição inicial, verifica a presença dos 2 ou 3 requisitos para a concessão dessa tutela provisória de urgência, lembrando que serão 3 requisitos em caso de tutela antecipada, que tem a questão da reversibilidade, e ele vai analisar de acordo com o caso concreto, com as provas trazidas e o entendimento dos tribunais, e então vai deferir ou indeferir esse pedido de tutela provisória liminarmente, certo? E após justificação prévia, ou seja, o próprio parágrafo 2º do artigo 300 traz que a tutela provisória pode ser concedida após justificação prévia. Mas o que é essa justificação prévia, professor? É uma audiência? Exatamente. É uma audiência. É a audiência de justificação prévia. Tá? Para que serve, então, essa audiência de justificação prévia em se tratando de um pedido de tutela provisória de urgência formulado no bojo da sua petição inicial? Ele é muito comum nós termos, na verdade, essa audiência de justificação prévia, ou melhor, só é comum nós termos essa audiência de justificação prévia quando se tratar de um fato que precisa ser explicado pelo requerente. Tá? Ou seja, pela própria petição inicial, eu ainda não consegui, enquanto magistrado, não consegui entender de uma forma completa como se deu os fatos. Então eu, na condição de magistrado, antes de deferir essa tutela, eu posso, obviamente, designar uma audiência de justificação prévia para que eu possa ouvir o autor, para que eu possa formular perguntas e poder compreender de uma forma melhor qual é esse pedido de tutela provisória de urgência e aonde estão presentes, principalmente aí, o requisito do perigo de dano. Então, quando a gente fala de audiência de justificação prévia, ela é muito mais voltada para as questões fáticas, né, as questões de fato, que são realmente peculiares e precisa de uma explicação um pouquinho mais completa para o magistrado. Tá legal? Ótimo. Então, o juiz pode conceder, deferir esse pedido de tutela provisória tanto de uma forma liminar, quanto por meio
da justificação prévia, que é essa audiência realizada para com a parte autora. Agora eu pergunto para vocês, o pedido de tutela provisória e deferido liminarmente, ou até mesmo após justificação prévia, ele fere o contraditório? Nós já discutimos isso, mas eu acho importante a gente voltar a falar que ele não fere o contraditório de forma alguma, porque obviamente esse nosso contraditório será postergado ou diferido. O réu ainda assim vai ter o direito de se defender daquela tutela provisória de urgência deferida. Ele pode, por exemplo, apresentar o recurso cabível, que é o agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então direciona o seu recurso ao tribunal para que possa discutir aí essa decisão que deferiu esse pedido de tutela provisória. Ou ele também pode apresentar a sua petição ao próprio juízo da causa, pedindo uma revogação dessa tutela provisória e agora trazendo os seus requisitos, trazendo as suas provas. Perfeito? Maravilha. Então, já falamos que não fere o seu pedido de contraditório, de forma alguma. Perfeito. Vamos adiante então. Como que eu faço, professor, esse pedido de tutela provisória? Deixa eu falar uma coisinha para vocês antes, né? Por que a gente, enquanto parte, e o magistrado, enquanto Estado juiz, analisa esse pedido de tutela provisória, ainda falando aqui um pouquinho sobre contraditório, por que ele defere esse pedido de tutela provisória antes da oitiva do réu, né? Basicamente aí por dois motivos, né? A primeira razão é a ineficácia ou a inefetividade dessa medida se ela for deferida ou se a gente precisar aguardar uma citação do réu. Porque de acordo com aquele lapso temporal, pode ser que aconteça a perda ali daquele direito que está sendo discutido no processo. Isso se aplica muito para os casos de saúde, onde é realmente necessário que tenha uma intervenção médica e aí a gente só consiga essa intervenção por meio, por exemplo, de uma tutela provisória concedida pelo magistrado. Tá? Porque se nós aguardássemos até o momento de o magistrado deferir esse pedido, até voltar para o cartório, expedir o mandado de citação e de intimação aqui dessa nossa tutela provisória, pode ser que demore muito tempo e a parte, por exemplo, venha a falecer, digamos nesse nosso exemplo, a respeito de um pedido de tutela de urgência para uma intervenção médica. Então, devido ao tempo, essa medida pode se tornar inefetiva, certo? E a segunda questão é pelo fato de ser frustrado esse pedido de tutela provisória caso o réu tome conhecimento antes de ela ser efetivada. Então seria uma frustração da própria tutela provisória pelo réu. Isso acontece, por exemplo, numa cautelar de busca e apreensão, onde pretende-se buscar determinada coisa e, obviamente, se der ciência ao réu sobre aquela medida que vai ser efetivada, é possível que o réu esconda aquela coisa, né? Eu estou sendo aqui um pouco radical, mas para que vocês possam entender como é possível a frustração dessa medida caso se dê conhecimento dela pelo réu. Então, por isso, basicamente por esses dois motivos, que é realizada essa tutela provisória antes da citação do réu, então postergado ou diferido o contraditório daquela medida. Agora sim, por fim, vamos ao como fazer o pedido. Como fazer o pedido. Então eu vou explicar para vocês muito de uma forma prática como que a gente deve formular o nosso pedido de tutela provisória incidental. Bom, primeiro, caso ele seja no bojo, ou seja, na própria petição inicial. Então vai-se narrar os fatos, tá? E aqui eu vou dizer o que é muito comum da prática. Tá? Narra-se os fatos, obviamente, endereçamento, qualificação, nome da peça, já traz no próprio nome da peça que se trata de um pedido de tutela provisória ser apreciado de forma liminar pelo magistrado. Traz a parte contrária, sempre utilizando aqui o artigo 319 do Código de Processo Civil. Passamos então aos fatos.
aos fundamentos jurídicos da peça, e dentro dos fundamentos jurídicos ali, você coloca então todos os artigos de lei, a jurisprudência e as provas concretas que você está trazendo naquele processo para formular ou para comprovar o seu pedido. E no último tópico dos fundamentos jurídicos, você abre lá um tópico da tutela provisória de urgência, certo? E ali você vai trabalhar basicamente da seguinte forma. Eu vou fazer uma explicação aqui para vocês, como se fosse de parágrafo a parágrafo. Então, primeiro parágrafo. É possível, então, essa concessão de tutela provisória de urgência, de acordo com o novo Código de Processo Civil, exigindo-se, portanto, dois requisitos. O requisito da probabilidade do direito e o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Próximo parágrafo. A probabilidade do direito, ou por probabilidade do direito, se entende e dá um conceitinho básico, certo? Próximo parágrafo. No caso em tela, comprova-se a probabilidade do direito pelo fato de... E já explica ali para o magistrado aonde está a probabilidade do seu direito. Próximo tópico. Por outro lado, exige-se também o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se compreende por... E dá um conceitinho. Próximo parágrafo. Em caso, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo fato de... Explica aonde que está o perigo de dano. Tá? Por que a gente faz isso? Porque primeiro que você direciona o magistrado que está apreciando ali o seu pedido de tutela provisória para onde você quer que ele olhe que está presente os requisitos. Não obrigue a ler a peça inteira para procurar onde que está essa probabilidade e esse perigo. Você, na condição de advogado ou de advogada, precisa ser muito exato, ser muito preciso aonde estão os requisitos que fundamentam esse teu pedido de tutela provisória. E o segundo aspecto é porque quando o magistrado for decidir o seu pedido de tutela provisória, é exatamente assim que ele vai fazer. Primeiro ele vai explicar um conceito de cada requisito e depois vai contextualizar aonde ele precisa explicar, de acordo com o artigo 93.9 da Constituição Federal, e fundamentar, portanto, a sua decisão de onde está o perigo de dano e a probabilidade do direito para, então, conceder aquela medida. Então já é uma forma que o próprio magistrado ele vai fazer. Então, explica aonde que está e você deixa de uma forma muito mais simples. Tá? Você é muito mais preciso e objetivo no teu pedido. Evitem aqueles pedidos genéricos, né? A probabilidade do meu direito está presente conforme acima fundamentado. Acima onde? Aonde que está a tua probabilidade? Seja cirúrgico, aponte aonde que estão cada requisito para que você possa conseguir êxito naquele pedido, então, de tutela provisória de urgência. Beleza? Próximo parágrafo. Caso seja uma tutela antecipada, aí você tem que comprovar a existência da reversibilidade, né? Ou seja, que aquele teu pedido de tutela provisória ele é reversível. E aí, por fim, no último parágrafo, você vai dizer: portanto, pugna-se desde logo pela concessão de tutela provisória ou pelo deferimento da tutela provisória para o fim de... E diz exatamente o que você quer. Seja muito específico, tá? Isso vai ficar muito mais fácil de o próprio magistrado conseguir entender aquele pedido que você está querendo formular. Legal? Não se esquece de nos pedidos. Primeiro pedido tem que ser pedido ou melhor, o deferimento dessa tutela provisória. E depois, quando você enquanto advogado ou advogada for pedir, então, a procedência da pretensão, é necessário que você peça a confirmação da tutela provisória deferida, porque a tutela provisória, caso ela seja deferida, ela posteriormente será confirmada em tutela definitiva, caso, obviamente, você obtenha êxito nessa procedência que você está almejando. Legal? Expliquei, então, como fazemos um pedido de tutela provisória no bojo da petição inicial. E por simples petição, professor? Por simples petição é muito tranquilo, é aquela que a gente faz no próprio curso do nosso processo, porque você já tem ali então o endereçamento correto, você já sabe em qual vara civil, por exemplo, está tramitando aquele teu processo, e você já direciona para aquele magistrado. Legal.
Como que você faz uma simples petição? Requerente, né, vem por intermédio devidamente qualificado nos autos, por intermédio do seu advogado devidamente constituído, abaixo subscrito, vem perante este juízo, né, porque a gente direciona ao juízo, não à pessoa do juiz, requerer, ou pode ser, requerer a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada de forma incidental, nos termos abaixo. E aí você vai trabalhar exatamente aquele tópico que eu falei antes, só que como uma petição apartada. Então você simplesmente vai fazer uma petição apartada naquela mesma sequência que eu expliquei para quando a gente vai fazer na nossa petição inicial. Então basicamente a gente só recorta aquele capítulo, aquele tópico que fala sobre tutela provisória na petição inicial e coloca em uma simples petição. Por que a gente só recorta, professor? Porque é a mesma estrutura, só que em uma simples petição. Legal? Fechou? Maravilha! Então terminamos aqui a nossa aula sobre tutela incidental, expliquei muito na prática como vocês devem fazer, e nos vemos então na nossa próxima aula, onde a gente já vai falar sobre tutela antecipada antecedente. Vejo vocês lá!